Então, passando para a parte B, autodomínio, as suas rédeas do poder. Aqui vocês veem a estátua de Hércules dominando o touro, né? Hércules, que é o Elohim do primeiro raio, do raio azul, e é um dos poucos Elohim que estiveram encarnados, né? Numa época que a Terra era muito, muito sombria, tinha bestas, tinham monstros, assim, um monte de coisa que hoje já não existe mais, graças a Deus. E graças a Hércules também, ele se voluntariou a encarnar para combater e eliminar essas coisas do plano físico, né? E aí um das suas testes, uns 12 trabalhos, é o domínio do touro, né? De montar o touro, e isso simboliza o autodomínio. A capacidade de domar a besta, né, desgovernada dos nossos impulsos e hábitos negativos, né? A afirmação feita nos tempos antigos: melhor é aquele que demora a se irritar do que o poderoso. E melhor é o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Deve ser compreendida. Isso é uma afirmação bíblica, né? Se assim fosse, mais adeptos e mestres surgiriam a cada geração, a fim de tomar as rédeas do poder sobre si mesmos e sobre seus mundos. Ou seja, a gente recebe poder. Como que a gente vai utilizar esse poder? A gente vai utilizar esse poder para dominar o mundo, né? Embora seja importante a gente assumir domínio também sobre os aspectos externos que se manifestam na nossa realidade, mas antes de tudo nós precisamos utilizar esse poder que nos é dado para dominar nossos próprios quatro corpos inferiores, né? Dominar os nossos hábitos, nossos impulsos negativos, assumir domínio sobre si mesmo, né? Ou seja, governar o nosso próprio espírito, né? E sermos lentos no sentido de nos irritar, né? Assim, a primeira coisa que nós precisamos realmente dominar é a capacidade de não nos irritar com qualquer coisa, né? Não sair do eixo, trazer harmonia nos sentimentos, né? Isso muitos mestres falam, o grande diretor divino fala muito, o grande diretor divino que foi o mestre de Saint Germain, né? Foi mestre de Almoria, é um mestre do raio azul também, ele fala muito sobre harmonia nos sentimentos, ele bate muito nessa tecla, que é realmente assim um ponto primário do autodomínio, né? Se a gente não tiver harmonia nos sentimentos, a gente dá um passo para frente, um passo para trás, um passo para frente, um passo para trás, não sai do lugar, né? A constância e a harmonia são fundamentais para o progresso na cena. Então, se mais pessoas tomassem o poder mais para dentro do que para fora, nós teríamos mais mestres, mais pessoas triunfando, né, sobre os desafios da alma. Trata-se de um ato de profunda compaixão pela lei universal e pelo amor universal adquirir o domínio sobre o eu finito. Quando isso acontece em suas vidas, e deverá acontecer quando a lei tornar-se conhecida, vocês perceberão que não poderão continuar a ser um neófito e ainda assim ser um mestre. Embora vivam no plano da consciência humana, vocês não devem submeter-se às suas depredações. Isso aqui é importante, né? E é muito bonito a gente perceber que assumir esse domínio, né? A gente tomar o cetro na mão, tomar as rédeas da nossa vida, é um ato de compaixão, é um ato de amor por Deus, pela lei e pelos nossos irmãos que vão ser beneficiados pela nossa disposição de autoaperfeiçoamento. Esse autoaperfeiçoamento ele vai gerando frutos e esses frutos vão abençoando e sendo emanados, né, para toda a consciência coletiva, inclusive de forma, às vezes, que não exige uma interação, não exige uma manifestação, né, pelo simples fato de nós estarmos dominando nossa consciência, todas aquelas pessoas que estão ligadas a nós por laços kármicos são elevadas juntamente conosco, né. Então, essa é a maior compaixão, é o maior serviço que nós podemos fazer pelos nossos irmãos, é a gente dominar o nosso próprio eu finito, né, antes de tudo. Para isso, nós precisamos ter a sabedoria de cortar os laços com aquilo que não vai nos conduzir nesse caminho, né? Aquilo que tenta nos puxar para baixo. Por isso, o raio azul também, os mestres do raio azul trazem o aspecto da espada, né? A espada vem para cortar, né? Cortar aquilo que precisa ser cortado, para que não se manifeste mais nas nossas vidas, para que a gente não seja puxado para baixo pela consciência indisposta a assumir o domínio, né, sobre o próprio eu finito.
Visto que o mundo está repleto de mentes ociosas e as mentes preguiçosas, mesmo quando habitam uma consciência dedicada, são muitas vezes instrumentos da força sinistra. Oficina do demônio, como dizem. A mente vazia é a oficina do diabo, né? As pessoas falam. Cabe aos estudiosos da verdade mais profunda reconhecer que só ele pode e deve governar o seu próprio mundo, por meio do correto uso do poder. Esse poder está disponível para todos nós, né? Todo dia a gente acorda e a gente tem esse poder fluindo para nós, senão nós não estaríamos vivos nessa forma física aqui, né? Então, como que nós vamos utilizar esse poder, né? Quanto melhor nós utilizarmos esse poder, mais poder vai nos ser dado e mais nós vamos ter a força também para conseguir adquirir esse autodomínio, né? Então, nós precisamos exercitar isso passo a passo, degrauzinho por degrauzinho, para adquirir um momento, adquirir um impulso acumulado e constante que nos conduz e nos fortalece. Eu coloquei aqui a imagem do... Vocês acham que ele está querendo assumir domínio ou não? Descontrair um pouquinho, né? Muitas vezes os elementais, os bichinhos, eles absorvem, né, os aspectos de consciência dos donos, né, das pessoas que estão ao redor. Então aqui a gente vê aí uma manifestação da mente indisposta à mudança e preguiçosa. Nesta esfera da consciência, da coexistência cósmica, onde as energias do macrocosmo e do microcosmo fluem como uma só, existe a liberação diária de grandioso poder da divindade e subsequente abuso desse poder pela humanidade. Alguns homens observam os abusos perpetrados por outros e reagem com abuso igual ou maior de poder. Assim, graduam seu poder de acordo com as qualificações do poder feitas por indivíduos e pela sociedade. Isto não é ação, mas reação. Um exemplo muito claro disso é aqueles que vão se manifestar pela justiça social, né, ou vão fazer uma passeata ou algo do tipo, e vai lá, quebra uma janela e destrói, depreda um bem público, né, assim, é exatamente isso que o mestre está descrevendo aqui, né, assim, eles estão revoltados com o abuso de poder de um político, ou de uma organização, ou da sociedade, ou de um inimigo não, indefinido, assim, apenas uma revolta geral contra a vida, e aí reagem com esse abuso de poder ainda maior, né? Destruição, ódio, depredação, e, assim, é um desgoverno total das emoções, né? E volta para aquele ponto da harmonia nos sentimentos, né? Se a gente não souber reagir, acho que reagir nem é a palavra, né? Mas fazer justiça, quando a necessidade é fazer justiça, nós precisamos fazer com o governo das emoções, com harmonia nos sentimentos e com conexão com a justiça divina, né? Eu acho que o exemplo que eu dei antes lá do Martin Luther King é um bom exemplo, né? Ele não era violento, ele não estimulava a violência, inclusive ele estimulava as pessoas quando elas eram tomadas por esses impulsos a aguentar, a acalmar. A mesma coisa com Gandhi, por exemplo, né? Todos aqueles que realmente fizeram uma grande mudança em questões delicadas de justiça social tiveram que fazer por esse meio, né? O meio da harmonia, da paz, porque senão realmente não tem como, né? Precisa ser uma ação positiva e não uma reação, né? Outros, às vezes consciente e deliberadamente, outras vezes impensado ou inconscientemente, geram formas, pensamento e emanações áuricas discordantes de seus seres, desencadeando a atividade de maus hábitos e impulsos. Então, todos esses impulsos de revolta, né, de ódio, tem a ver com essas formas, pensamentos e emanações áuricas que o mestre está apontando aqui, né? Gostaria de listar alguns desses abusos de poder para que vocês possam perceber como as pessoas se tornam instrumentos inconscientes de qualidades sutis de negação, e como assimilam, amplificam e descarregam essa substância nociva na atmosfera planetária, né? E aí, coitadinho do pobre elemental ali que absorve, né, e nos ajuda a transmutar essas substâncias. Então agora o mestre vai começar a elencar esses aspectos de abuso de poder, né, que nós podemos... Eu estimulo todos, encorajo todos a trazerem para si, assim, sem se culpar, né, sem ficar naquela coisa assim de chicotada nas costas, mas trazendo, avaliando, assim, será que eu recaio nisso, será que não, de forma sutil, de forma menos sutil, mais sutil, fazer uma avaliação equilibrada, né, trazendo esse aspecto do saber, da consciência, do segundo raio,
equilibrada, com discernimento, e fazer uma leitura conforme o mestre vai nos trazendo esses abusos de poder, né? Eu, como estava transcrevendo os slides, fiquei avaliando, fiquei meditando sobre isso, e é muito positivo, assim, a gente percebe às vezes aspectos que são um pouco sutis, difíceis de perceber, mas que o mestre vem e nos aponta, né? Em primeiro lugar, sobrevém o tédio, um estado de espírito de indiferença, no qual tudo parece inteiramente inútil para o indivíduo que não consegue enxergar, para além da vaidade deste mundo, a realidade do próximo mundo, no caso, né? Neste estado de privação, semelhante ao vácuo, os homens despojam as suas almas de toda a vitalidade. Então aquela coisa assim de, tudo tanto faz, sei lá, nada importa, porque esse mundo é uma desgraça mesmo, tá todo mundo perdido, e aquele estado de indiferença, de vazio, de vácuo, né, que deixa a gente sem vitalidade, sem poder para triunfar e assumir domínio sobre o mundo e cumprir o nosso dharma, cumprir o nosso propósito, ter um impacto positivo no mundo, fazer aquilo que nós viemos aqui para fazer, né? Que é o motivo pelo qual Deus nos dá o poder. Então sobrevém a insatisfação, na qual os homens avaliam a própria evolução ou a sua ausência, e com a desonestidade da personalidade ou a autoilusão, relutam em admitir seu papel na criação das próprias fraquezas. Né? Então, assim, a culpa é sempre do outro. Né? Não, mas minha criação... meus pais não me criaram bem, é meu karma, é o obsessor, é o diabo, é isso, é aquilo, né? É a sociedade, é o capitalismo, é isso, é aquilo, e nunca é a própria pessoa, né? E assim, a responsabilidade precisa ser trazida para o indivíduo. Se a gente quiser progredir na senda, isso aí é fundamental, né? Ao contrário, realizam uma transferência de responsabilidade para os outros, culpando-os por seus próprios fracassos ou falta de progresso. Assim, responsabilidade plena é um requisito do Chela, né? Tudo que acontece na nossa vida, tudo que se manifesta nas nossas vidas, quer a gente entenda ou não a causa que nós colocamos em marcha para que aquilo retornasse a nós, é de nossa responsabilidade. Quanto mais a gente conseguir falar, fui eu que criei, eu que vou descriar, independente de quem seja o culpado, de qual que é a origem, de qual que é a causa, nós temos o poder de desfazer aquilo que é negativo, né? Se foi o outro, fui eu, pouco importa, né? O que importa é que a gente tenha o poder para desfazer, para tomar uma atitude positiva, não reativa, né? Uma atitude positiva, né? Assim, iniciadora. Frequentemente realizada em níveis subconscientes, esta artimanha da mente carnal continua a ser a principal causa de estagnação pessoal, né? A principal causa de estagnação pessoal, né? Vamos meditar bastante sobre esse ponto, porque realmente assim é o ponto central. Eu acredito que assim muitas pessoas, né, realmente muitas pessoas estão paradas nesse ponto, assim, né, do progresso espiritual. Assim, a culpa é sempre do outro e não sai do lugar, né? Assim, inúmeros são também os tipos de medo. Uma de suas formas mais devastadoras, para a qual desejo chamar-lhes a atenção, é aquela que até mesmo os mais sinceros ocasionalmente atribuem à divindade, dada a propensão dos homens de moldar seus deuses à sua própria semelhança. A gente cria, né, assim, um deus bravo, um deus caprichoso, um deus isso e aquilo, e na verdade a gente está projetando os nossos defeitos na divindade que não tem esses defeitos, né? É a qualidade inteiramente humana de ter caprichos, proveniente de uma profunda insegurança. Então aquele ser que é inseguro, ele acaba se tornando caprichoso, né? Eu quero assim, quero assado, não sei o que lá. Quer sempre ter quer sempre interferir nas coisas, né? Assim, quer sempre dar um pitaco aqui, dar um pitaco ali, não, mas meu jeito é assim, meu jeito é assado. Na verdade isso é insegurança, né? Incapacidade de se submeter à lei, de abrir o peito e falar, eu fiz, eu desfaço, eu sou responsável, pode vir, né? E essa insegurança acaba gerando medo, acaba gerando essa coisa assim, né, de querer ficar controlando demais as coisas, né? Embora eles mesmos tenham uma natureza caprichosa, não podem suportar a ideia de estarem sujeitos a um Deus caprichoso. Portanto, concluem, por motivos obscuros e desconhecidos, que suas correntes de vida não contam com a aprovação do universo e devem retirar-se deste. Então aquela pessoa fala assim, ninguém me entende, esse mundo é tão difícil, esse mundo está tão estagnado, tão baixo, tão involuído, não tem o que fazer, eu vou me enfiar aqui numa caixa de papelão, né, como na foto aqui, e ficar protegidinho aqui, né.
Em seu estado de espírito ansioso, podem tender para as formas agressivas de rebeldia. Aí seria o polo ativo do mesmo aspecto. O polo negativo seria esse aspecto, ninguém me entende, vou me isolar aqui, vou ficar na minha conchinha. E o polo positivo é, esse mundo é uma desgraça mesmo, vamos quebrar a vitrine, vamos pichar a estátua e tudo mais. Né? Ou podem assumir uma atitude servil, na qual toleram facilmente os sentimentos de letargia, depressão e desesperança. Aquela coisa, não tem o que fazer, né? Assim, ó vida, ó azar. Né? Existe a vibração da dúvida, que também abordaremos. A dúvida provém do medo e de uma falta de autoconhecimento real, enquanto que a dúvida de si mesmo, na forma de uma desconfiança sempre à espreita, né? Que a pessoa que olha para todo lado, tem sempre alguma coisa que vai dar errado. Né? Assim, colore a dúvida do indivíduo em relação às outras pessoas. Então essa pessoa que é insegura, que tem medo, que tá em dúvida, ela não consegue assim, conceber que uma pessoa possa estar agindo positivamente, de coração aberto, fazendo bem. Deve ter alguma motivação por trás, deve estar manipulando, não, está querendo tomar meu lugar, né? Aquelas coisas, insegurança, dúvida. E esse é um aspecto da dúvida que é sutil, né? Que o mestre está apontando aqui, que é... Acho que essa imagem aí que eu escolhi simboliza bem, aquela pessoa assim, o que você está querendo, assim, né? Você sempre acha que tem alguma motivação ruim por trás, né? Espero que as mulheres me desculpem, que a maioria das imagens são mulheres, mas eu acredito que é porque as mulheres são mais capazes são melhores atrizes, né? No aspecto da emoção, assim, então... Eu busquei várias imagens, assim, as dos homens eram sempre meio fingidas, assim, era, tipo... A da dúvida era assim... sabe, essa coisa meio... E as mulheres fazem bem, assim, a traduzir as emoções. Alguns que se consideram destemidos e possuidores de conhecimento maior do que de fato possuem, talvez não aceitem essa afirmação. No entanto, afirmarei a verdade dessas palavras. E quando, à luz da compreensão maior, os homens afastarem a própria ignorância, suas dúvidas também desaparecerão. Então a gente volta naquele aspecto que o mestre falou já antes nessa mesma aula, que é no momento que a gente adquire o conhecimento, né, no momento que a gente tem o conhecimento da lei, que a gente começa a conseguir praticar e alinhar essas questões. É óbvio que se a gente não soubesse, se a gente estivesse na ignorância em relação a essas coisas, como é que a gente ia resolvê-las, né? Então o mestre está nos mostrando, está nos apontando para que nós possamos ter o conhecimento e através desse conhecimento que vai vir a ferramenta para a gente poder adquirir essa dúvida. Já conheço você é a dúvida... a dúvida, a desconfiança. Tá bom, já conhece, já sabe. Quando aquilo se manifestar, já tô sabendo, né? Não vai ter poder no meu mundo. Não vou deixar atuar. Né? A gente começa a conseguir refrear e deixar aquilo minguar e morrer, né? Parar de dar atenção, parar de colocar nossa atenção consciente nisso, reafirmando essas escolhas habituais, né? De medo, de dúvida, de insegurança, o que quer que seja. E afirmando a escolha de, não, Deus está comigo, eu tenho poder, o poder está nas minhas mãos, eu quero, eu posso, eu faço, e se eu quiser manifestar o divino, nada vai me impedir. Né? Mas os homens devem se dar um tempo suficiente para alcançarem isso. Né? Então, novamente, a constância é muito importante. Né? A gente criar o momento, a gente sobe um degrauzinho, o degrauzinho que você conseguir hoje. Consegui. Aí você faz um novo degrauzinho, e cada um desses degrauzinhos pequenos vai acumulando um momento, vai acumulando um impulso, chega um momento que esse impulso ele anda quase sozinho, a gente vai só mantendo ali, colocando um pouquinho mais de lenha, de carvão ali no motor e o trem vai, né? Então, como disse o mestre, é na vossa paciência que ganhais as vossas almas. Palavra de Jesus, né? Temos que ter paciência com a gente mesmos, né? Especialmente no momento que o mestre elenca todos esses defeitos, todas essas questões, esses defeitos da consciência humana, a gente pode ter uma tendência de, meu Deus, por onde eu começo, né? Assim, eu entendo esse sentimento, né? Acho que assim, é uma coisa bem que acontece mesmo, né? Quando a gente faz uma avaliação. Na verdade, isso é um bom sinal, um sinal de que você fez uma avaliação honesta. Se a gente sente um pouquinho de desânimo nesses momentos, é um bom sinal, porque é muito pior se a gente fala, não tenho nada disso. Tô tranquilão aqui, tô na última bolacha do pacote, né? Como o mestre falou aqui, assim, alguns que se consideram destemidos e possuidores de conhecimento maior do que de fato possuem, talvez não aceitem essa afirmação, né? Então aquela consciência que a pessoa fala, não tem esse problema. Não, imagina.
e aí não faz a avaliação honesta, né, e não progride. Então se você se sente um pouquinho desanimado, nossa, meu Deus, quanta coisa para resolver, é um bom sinal, né? Começa um pouquinho por vez, vai adquirindo domínio e adquirindo conhecimento, né? Porque é o conhecimento que vai dar as ferramentas. E aí, dá o tempo ao tempo, com paciência, passo a passo, se cair, levanta, se cair 7 vezes, levanta 8 e vai em frente, né? Com paciência e com constância. Ora, existem muitas outras características e influências que poderíamos abordar aqui, mas não desejo prolongar a enumeração dos traços negativos presentes na espécie humana. Ainda bem, né? Ao contrário, gostaria de ressaltar, tomando como base uma análise completa daquelas que listei, que os abusos do poder pela humanidade são produzidos primordialmente como resultado da sua ignorância e incompreensão das leis que governam o fluxo e utilização de energia. Ou seja, o melhor jeito da gente superar tudo isso num pacote só é a gente adquirir conhecimento, a gente aprender como é que a lei divina funciona, né? Saint Germain é um grande mestre disso, então estudem os ensinamentos de Saint Germain, estudem antes de tudo o livro de ouro de Saint Germain, que é a lei, assim, colocada de uma forma magnífica. E ele fala muito sobre o governo autoconsciente da energia, o papel da consciência, da atenção, da mente, formas de moldar a realidade. Então, assim, todo esse conhecimento está ali no livro de ouro, tá? Nesse livro Saint Germain sobre alquimia e em muitos outros ensinamentos do mestre, né? Estimulo todos, para conseguir superar todos esses aspectos, estudar a lei, né? Esse é o caminho mais seguro e veloz, assim, pra... Porque quando a gente tem conhecimento de que a coisa é errada, por que a gente vai querer fazer aquilo, né? Tudo bem que às vezes tem o impulso do hábito, mas percebendo que aquilo não vai trazer bem nem pra gente nem pro outro, a gente começa a não querer mais fazer aquelas coisas, né? Começa a se tornar uma coisa natural e espontânea. Eu não quero. Eu sei que se eu fizer isso vai gerar aquilo e vai gerar aquilo outro. Depois eu vou ficar lá, desanimado, entendendo que nem a menina lá, né? No slide anterior. Vou acabar ficando assim, em algum momento ou outro. Ou assim, que nem o Bulldog ali, né? Então eu não vou fazer, né? Não quero isso, quero me sentir bem. O conhecimento vai trazer essa naturalidade do progresso, né? Foi aqui que a gente parou? Sim. Ademais, para as grandes massas que habitam o planeta, às quais é negado até mesmo o conhecimento rudimentar da ciência do karma, é um tanto difícil explicar os ciclos da reencarnação, que predeterminam o retorno do poder mal utilizado para aquele que o empregou. Então é uma questão muito central, né, sobre o karma, que o mestre já falou antes, vai retornar. Se a gente fez uma coisa ruim, sobre uma vida passada eu assassinei alguém, né, assim. E aí, assim, aquilo retorna, né. E é intenso, né? É um retorno intenso. Se a gente estiver na senda, se a gente estiver progredindo, né? Estiver com uma disposição de se disciplinar e de caminhar, aí pode ser que esse karma seja mitigado, a gente não precisa ser assassinado para pagar esse karma, né? Mas, assim, se a gente estiver totalmente solto, assim, sem qualquer conhecimento da lei e abandonado a lei da causa e do retorno, né? Assim, aprendendo apenas pela lei da causa e do efeito e não pelo ensinamento, né, pela iniciação, aí muitas vezes a redenção precisa ser, nesse tipo de crime muito, muito intenso, precisa ser na mesma moeda mesmo, assim, acontece muitas vezes dessa forma. Mas, graças a Deus, nós estamos na senda, nós estamos recebendo esse conhecimento e os nossos karmas podem ser mitigados, né. Então, aqui o mestre está falando sobre a pena, né, ou assim, como é ruim o fato de que no dogma religioso atual do cristianismo, né, e as religiões derivadas, né, protestante, católica, etc., que a lei da reencarnação não é ensinada, foi retirada, né, do dogma. E embora Jesus ensinasse essa lei, né, e tem alguns resquícios dela no Novo Testamento, né, tem um momento que Jesus fala com todas as letras que João Batista era o profeta Elias reencarnado, assim, vindo de novo, né? As palavras exatas é vindo de novo. Então, assim, Jesus ensinava essa lei e é uma verdade espiritual, né? Não é, assim, uma questão meramente teológica, é simplesmente a realidade da vida, né? A gente que está nascendo, a gente sabe, a gente sente isso, intui, né? E aí como é que você vai explicar para uma pessoa que não acredita na reencarnação
por que uma criança nasce passando fome na África, lá naquela desgraça, cheia de ferida, com mosca girando em volta o dia inteiro. E por que uma pessoa nasce, assim, no bem bom, passa a vida inteira sem precisar ter nenhum problema, assim, material, financeiro. Tudo isso é determinado pelo karma passado, né? Sim, isso não, né, não tem qualquer dúvida, né? Para quem entende a realidade da reencarnação. Senão, não tem outra explicação, né? Assim, e se você, eu inclusive fiz um vídeo sobre reencarnação, tá? Saiu essa semana lá no canal do YouTube, vocês podem assistir, que fala exatamente sobre esses pontos, né? Então não vou me deter muito nessa questão. Vocês podem assistir lá no YouTube, tem bastante conteúdo sobre esse tema. Acabou de sair. O horror com que alguns que afirmam ser religiosos encaram qualquer doutrina não aprovada pela igreja de seus pais constitui um grande peso sobre seus ombros. Como são desventurados! Pois se quiserem libertar-se dos grilhões de um dogma ancestral, terão de abrir de par em par as portas de suas mentes, sem medo e sem preconceito. Esse dogma, inclusive, foi assim criado pelos caídos, né, que quiseram tirar realmente essa parte da doutrina. No início, o cristianismo ele era uma religião de minorias, né, dos seguidores de Jesus, era uma coisa orgânica, assim. E só lá no século III, no século IV, que isso se tornou o Império Romano colocou isso dentro da sua própria estrutura de poder e começou a determinar o que pode e o que não pode. O negócio é o seguinte, esse negócio de reencarnação não vai ter. Começaram a manipular, né? Para manter as pessoas num dogma que não dá a lei completa e mantém elas num estado assim, num limiar de consciência entre o divino e o humano, mas que não dá tudo que elas realmente necessitam para transcender, né? Sem o entendimento da reencarnação fica muito difícil de entender muitas das coisas que acontecem na senda e muito facilmente as pessoas podem descambar para o sentimento, cadê a justiça divina, né? Por que Deus faz isso? Aí ou a pessoa cria a imagem de um Deus caprichoso, porque Deus quer, né? Você não tente entender, Deus quis assim, aceita e pronto, né? Mas como assim aceita e pronto? Eu quero entender a lei, né? A vontade de entender, a vontade de ter o conhecimento da lei, ela é legítima, né? Ela precisa ser dada. Deus quer nos dar, né? Será que esse sacerdote, será que essa estrutura de poder da igreja está nos dando tudo que ela deveria dar? Que seria a função original dela, né? Infelizmente esses dogmas foram manipulados pelos caídos e hoje a gente tem uma religião diluída, né? Que não dá... Especialmente esse aspecto de poder não é dado aos fiéis, né? Eles ficam sempre naquele aspecto de pedinte, de pecador, né? Assim... E não assume essa postura de eu sou, eu posso, né? Eu faço, Deus está comigo, eu posso triunfar sobre todos os aspectos, não sou pecador, eu sou um filho de Deus, né? Eu vou dominar todo o pecado, eu vou vencer, né? O pecado, a doença e a morte, como é colocado na Ave Maria da nova Ave Maria do Eu Sou, né? Dada pela mensageira, que tira esse aspecto, né? Rogai por nós pecadores. Não, rogai por nós, filhos e filhas de Deus, agora e na hora da nossa vitória sobre o pecado, a doença e a morte. Ou seja, não é na hora da morte, é na hora da vitória, né? Então isso acho que já é o suficiente para ilustrar mais ou menos esse ponto, e quem quiser saber mais, vai lá no YouTube e assiste o vídeo.